Você sabe o que isso significa ter tudo e perder tudo em um dia? Eu faço. Eu sou Jó e esta é a minha história. Eu era o maior homem entre todas as pessoas do leste. Vivendo na terra de Uz, eu possuía ovelhas, camelos, juntas de bois, burros e servos para comandar. Eu também fui abençoado com 7 filhos e 3 filhas. Eu temia a Deus e evitava o mal. Quando meus filhos segurariam festas em suas casas e convidariam suas irmãs para comer e beber com eles, eu faria arranjos para que sejam purificados. De manhã cedo, eu iria sacrificar um holocausto para cada um deles, pensando talvez meus filhos pecaram e amaldiçoaram Deus em seus corações. Num determinado dia em que meus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio até mim e disse: Os bois estavam arando e os burros pastavam nas proximidades, e os sabeus atacaram e fugiu com eles. Eles mataram os servos à espada, e eu sou o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, outro mensageiro veio e disse: O fogo de Deus caiu dos céus e queimou as ovelhas e os servos. E eu sou o único que escapou para contar a você. Como ele ainda estava falando, outro mensageiro veio e disse: Os caldeus formaram 3 grupos de ataque e varreram seus camelos e fugiram com eles. Eles mataram os servos à espada, e eu sou o único que escapou para contar a você. Mais uma vez, outro mensageiro veio e disse: Seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento forte varreu do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. Caiu sobre eles e eles estão mortos. E eu sou o único que escapou para lhe contar. Eu estava quebrado. Incrédulo, rasguei meu manto e raspei minha cabeça. Caí no chão, gemendo e com dor, pois meu maior medo se apoderou de mim. Peguei um pedaço de cerâmica quebrada e me arranhei com isso enquanto eu estava sentado entre as cinzas. Minha própria esposa me disse: Você ainda está mantendo sua integridade? Ela me disse para amaldiçoar a Deus e morrer. Estas foram as palavras que minha própria esposa falou comigo. Eu respondi: Você está falando como uma mulher tola. Vamos aceitar o bem de Deus e não de problemas? Pois em tudo isso, eu não culpo Deus pelas transgressões. Eu não pequei no que disse. Quando meus amigos Elifaz, Bildade e Zofar ouviram sobre todos os meus problemas, eles vieram até mim e nos reunimos por acordo para ir simpatizar e me consolar. Todos os 3 eram mais velhos que eu. Quando me viram à distância, eles mal conseguiam me reconhecer. Eles começaram a chorar em voz alta, e eles rasgaram suas vestes e espalharam poeira sobre suas cabeças. Então eles sentaram no chão comigo durante 7 dias e 7 noites. Ninguém disse uma palavra para mim, porque eles viram como grande foi o meu sofrimento. Eu abri minha boca e amaldiçoei o dia do meu nascimento. Exclamei: Que o dia do meu nascimento pereça, e a noite que disse: Um menino é concebido. Naquele dia, que tudo se transforme em escuridão. Que Deus acima não se importe com isso. Que nenhuma luz brilhe sobre ele. Comecei a questionar tudo. Por que a vida é dada para os que estão na miséria e vida para os amargos de alma, para aqueles que anseiam pela morte que não vem, quem procura mais do que por um tesouro escondido, que estão cheios de alegria e se regozijam quando chegam ao túmulo? Por que a vida é dada a um homem cujo caminho está escondido, quem Deus protegeu? Minha alimentação diária passou a ser suspiro e gemido como água. O que eu temia veio sobre mim. O que eu temia aconteceu comigo. Eu não tinha paz, nem sossego. Eu não tive descanso, apenas agitação. Meu espírito estava quebrado. Meus dias foram abreviados. O túmulo me esperava. Os escarnecedores me cercam. Meus olhos devem permanecer na hostilidade deles. Eu orei: me dê, ó Deus, a promessa que você exige. Quem mais vai colocar segurança para mim? Meus olhos ficaram turvos de tristeza. Todo o meu corpo era apenas uma sombra. Meus dias se passaram, eu disse. Meus planos foram destruídos. Meus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, me consolaram. Como todos os amigos, eles pretendiam fortalecer eu no meu sofrimento. Eles também me deram seus assumir o assunto. Eles falaram sobre por que Deus permite que as pessoas sofram. A crença deles era que eu estava sofrendo porque eu tinha feito algo errado.
Como resultado, eles repetidamente me encorajaram a admitir meu erro e se arrepender para que Deus me abençoasse novamente. Elifaz conclui que minha dor deve ser devido a algum pecado que eu cometi, e aqui elogio que busco o favor de Deus. Bildade e Zofar concordam que eu devo ter feito o mal provocar a justiça de Deus e argumentam que eu deveria tentar manifestar um comportamento mais inocente. Bildade supõe que meus próprios filhos trouxeram suas mortes sobre si mesmos. Pior ainda, Zofar respondeu: todas essas palavras ficarão sem resposta? Esse falador deve ser justificado? Sua conversa fiada reduzir os outros ao silêncio? Ninguém irá repreendê-lo quando você zombar? Você diz a Deus: minhas crenças são perfeitas, e eu sou puro aos seus olhos. Oh, como eu gostaria que Deus falasse, que Ele abriria os lábios contra você e divulgar para você os segredos da sabedoria. Para a verdadeira sabedoria tem dois lados. Saiba disso. Deus até esqueceu alguns dos seus pecados. Certamente Ele reconhece os enganadores, e quando Ele vê o mal, Ele não toma nota? No entanto, se você dedicar seu coração a Ele e estenda as mãos para Ele, se você deixar de lado o pecado que está na sua mão e não permita que nenhum mal habite em sua tenda, então, livre da culpa, você levantará seu rosto. Você permanecerá firme e sem medo. Você certamente esquecerá seu problema, lembrando-o apenas como águas passadas. Eles presumiram que meus problemas eram o sinal certo do julgamento de Deus, mas eu temia a Deus e evitava o mal. A certa altura, cansei-me deles. Eu disse a eles: sem dúvida você é as únicas pessoas que importam, e a sabedoria morrerá com você. Mas eu tenho uma mente tão boa quanto você. Eu não sou inferior a você. Quem não sabe todas essas coisas? Eu me tornei um motivo de chacota para meus amigos. Embora eu tenha invocado a Deus, e ele respondeu, uma mera chacota, embora justo e inocente. Mas eu desejo falar com o Todo-Poderoso e discutir meu caso com Deus. Você, no entanto, me mancha com mentiras. Vocês são médicos inúteis, todos vocês, se ao menos você ficasse completamente em silêncio. Para você, isso seria sabedoria. Ouça agora meu argumento. Ouça as súplicas dos meus lábios. Você falará perversamente em nome de Deus? Você falará enganosamente por ele? Você mostrará a ele parcialidade? Você defenderá a causa de Deus? Tudo ficaria bem se ele examinasse você? Você poderia enganá-lo como você pode enganar um mortal? Ele certamente chamaria você para prestar contas se você secretamente mostrou parcialidade. Seu esplendor não te aterrorizaria? O pavor dele não cairia sobre você? Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certamente defenderei meus caminhos na cara dele. Na verdade, isso vai virar em busca da minha libertação, para nenhum ímpio ousaria vir antes dele. Agora que preparei meu caso, eu sei que serei justificado. Alguém pode apresentar queixa contra mim? Se assim for, ficarei em silêncio e morrerei. Apenas me conceda essas duas coisas, Deus, e então não vou me esconder de você. Retire sua mão para longe de mim e pare de me assustar com seus terrores. Então me chame e eu responderei, ou deixe-me falar e você me responde. Quantos erros e pecados cometi? Eu estava muito pronto para enfrentar Deus. Eu pediria a Ele para mostrar-me minha ofensa e meu pecado. Deus, por que você esconde seu rosto e me considera seu inimigo? Você prende meus pés em algemas. Você acompanha de perto todos os meus caminhos, colocando marcas nas solas dos meus pés. O sofrimento mostra muito para mim, e agora estou amargo, ansioso e assustado. Lamento a injustiça que Deus permite que pessoas más prosperem enquanto ele e muitas outras pessoas honestas sofrem. Quero enfrentar Deus e protestar, mas não consigo encontrar Deus fisicamente. Eu disse para os meus amigos, tão certo como Deus vive, que me negou justiça, o Todo-Poderoso, que tornou minha vida amarga, enquanto eu tiver vida dentro de mim, o sopro de Deus em minhas narinas. Meus lábios não dirão nada de malvado e a minha língua não pronunciará mentiras. Eu nunca vou admitir que você está certo. Até eu morrer, não negarei minha integridade. Vou manter minha inocência e nunca abandoná-la. Minha consciência não vai repreender-me enquanto eu viver. Eventualmente, o Senhor intervém.
É muito difícil se defender quando você está em tanta miséria. Qual foi o meu maior dor? Foi físico. Eu estava coberto de feridas da cabeça para os pés, cansado e exausto, e em uma dor excruciante. Minha dor era social. Por causa da minha aparência física e o fato de a comunidade local estava ciente da minha recente tragédia, tornei-me um pária social. As pessoas andavam no outro lado da rua em vez de conversar comigo, desde que sentei nas cinzas amontoadas no final da aldeia. Até os adolescentes riram de mim. Minha dor também era mental. Eu enfrentei a dor mental de não saber por que essas angustiantes coisas estavam acontecendo comigo, especialmente porque parecia haver nada no meu passado para apontar. Minha dor também era espiritual. Minha angústia espiritual era muito pior do que qualquer outro, pois me sentia afastado de Deus. Essa era a dor verdadeira e mais insuportável. O sofrimento é muito mais angustiante se acreditarmos que Deus está longe, afastado e despreocupado. No entanto, quando finalmente capaz de falar com Deus, as coisas não saíram como planejado. Durante os meus discursos, 36 vezes, pedi a Deus para falar com Ele. Agora recebi meu desejo. O Senhor então falou comigo. Ele disse: Quem é esse que obscurece meus planos com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um homem. Eu vou te questionar e você me responderá. Onde você estava quando eu deitei a fundação da terra? Diga-me se você entende. Quem marcou suas dimensões? Certamente você sabe. Quem estendeu uma linha de medição sobre ela? Em que foram estabelecidas suas bases, ou quem lançou sua pedra fundamental enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os anjos gritavam de alegria? Quem calou o mar atrás da porta quando ela irrompeu desde o ventre? Quando fiz as nuvens sua vestimenta e envolvi-o em densa escuridão? Quando eu estabeleci limites para ele e coloquei suas portas e grades no lugar? Quando eu disse até aqui, você pode chegar, e não mais longe. Aqui é onde suas ondas orgulhosas param? Você já deu ordens para amanhã, ou mostrou ao amanhecer o seu lugar que poderia levar a terra pelas bordas e agitar o malvado disso? A terra toma forma como argila sob um selo. Suas características se destacam como as de uma peça de roupa. Será que aquele que contende com o Todo-Poderoso corrigirá ele? Aquele que acusa a Deus, responda-lhe. Eu respondi ao Senhor: Eu sou indigno. Como posso responder a você? Eu coloquei minha mão sobre minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. 2 vezes, mas não direi mais nada. O Senhor respondeu: Você desacredita minha justiça? Você me condenaria para se justificar? Você tem um braço como o de Deus, e sua voz pode trovejar como a dele? Então enfeite-se com glória e esplendor, e vista-se de honra e majestade. Liberte a fúria da sua ira. Olhe para todos que estão orgulhosos e derrube-os. Olhe para todos os que são orgulhosos e humilhe-os. Esmague os ímpios onde eles estão. Enterre-os todos juntos na poeira. Envolva seus rostos na sepultura. Então, eu mesmo vou admitir para você que sua própria mão direita pode salvá-lo. Veja o gigante que eu fiz junto com você e que se alimenta de capim como um boi. Que força tem em seus lombos, que poder nos músculos de sua barriga. Sua cauda balança como um cedro. Os tendões de suas coxas são bem unidos. Seus ossos são tubos de bronze, seus membros como barras de ferro. Ela ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. Ainda assim, seu Criador pode se aproximar dele com sua espada. As colinas trazem seus produtos, e todos os animais selvagens brincam nas proximidades. Sob as plantas de lótus está, escondido entre os juncos do pântano. Os lótus escondem-no na sua sombra. Os choupos, junto ao riacho, o cercam. Um rio extenso não o alarma. É seguro, embora o Jordão deve surgir contra sua boca. Alguém pode capturá-lo pelos olhos ou prendê-lo e furar seu nariz. Caí no chão e disse: Eu sei que você pode fazer todas as coisas. Nenhum propósito seu pode ser frustrado. Você perguntou quem é esse que obscurece meus planos sem conhecimento? Certamente eu falei de coisas que não entendi, coisas maravilhosas demais para eu saber. Você disse: Ouça agora e eu falarei. Eu vou te questionar e você me responderá.
Meus ouvidos já ouviram falar de você, mas agora meus olhos viram você. Por isso eu me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. O Senhor instruiu meus amigos a sacrificarem um holocausto e para eu orar por eles porque ele estava zangado com eles, porque eles não tinham falado a verdade sobre ele. Ambas as vezes em que Deus fala comigo, ocorre no meio de uma tempestade. Fui lembrado por Deus que Ele é o Criador de tudo. Deus executa sua incrível atividade de criar e sustentar o mundo, me perguntando se eu poderia igualar este trabalho. O Senhor termina pedindo se eu estava em uma posição julgar, me dizendo que é impertinente para mim acreditar que Ele deveria explicar-se a Ele. Eu me senti muito pequeno. Como servo de Deus, fui justificado. Meus 3 amigos, por outro lado, são severamente castigados por Deus. O Senhor diz que eles não falaram com precisão sobre mim. A coisa notável sobre as 2 rodadas de Deus comigo é que ele ainda não respondeu às minhas perguntas. Eu tinha orado pelos meus amigos, e o Senhor restaurou minha sorte e me deu o dobro do que eu tinha antes. Todos os meus irmãos e irmãs e todos que me conheciam antes vieram e comeram comigo em minha casa. Eles me confortaram e consolaram, e cada um me deu um pedaço de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da minha vida mais do que a parte anterior. Eu tinha ovelhas, camelos, juntas de bois e burros. Eu também tive 7 filhos e 3 filhas.